Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Senhor, entregamos a Ti a Tua palavra lida. Suplicamos mais uma vez a habilitação do Teu bendito Espírito Santo, para que Tua palavra possa ser realmente entendida por nós, guardada em nossos corações, aplicada em nossas vidas, tanto individual quanto coletivamente. Esperamos em Ti toda a provisão para essa comunhão em torno de Ti mesmo e de Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Damos graças ao Senhor, em primeiro lugar, porque podemos fazer essa passagem aqui por Londrina, mesmo que rápida, ao término desse encontro, ali em Itapejara, que o Senhor nos tem dado graça de estar ali, participar, e fomos muito abençoados juntos na comunhão dos santos com os irmãos que ali estiveram. Irmãos, tem havido uma carga, posso assim dizer, do Senhor nesses últimos meses, em particular, com relação a esse assunto do livro de Malaquias. Não apenas do livro em si de Malaquias, mas da carga que o livro de Malaquias apresenta, que é compartilhado por outros profetas. Nós vemos essa mesma carga em Ageu, vemos essa mesma carga em Zacarias, vemos essa mesma carga em Neemias, que foi um antecessor de Malaquias. Então eu gostaria, com a ajuda do Senhor, de partilhar um pouco dessa carga e do entendimento que o Senhor nos tem dado com relação a esses dias em que, como igreja, temos vivido. Os irmãos sabem que no capítulo 14 de 1 Coríntios e também no 15, Paulo menciona ali duas vezes uma trombeta. Ele diz no capítulo 14 de 1 Coríntios assim: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? E ele menciona de novo no capítulo 15, dizendo que ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós vivos seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Malaquias é a última trombeta de Deus do Velho Testamento.
a economia de Deus, podemos assim dizer, ela se encerra com a voz dessa última trombeta. Irmãos, é interessante que quando nós olhamos o sentido da última trombeta do Velho Testamento com a última trombeta do Novo Testamento, nós vemos que elas têm uma correspondência impressionante. Quando essa última trombeta do Velho Testamento, Malaquias, soou, o povo estava em apostasia. Há basicamente duas coisas que fizeram com que o fardo do Senhor fosse expresso através de Malaquias. Dois assuntos principais. Nos primeiros 2 capítulos, o Senhor vai dizer que tinha algo contra Israel por causa de seu formalismo. Um formalismo religioso. Eles estavam fazendo tudo o que a lei ordenava que fosse feito. E oferecendo todos os sacrifícios que a lei requeria. Mas havia algo de perversidade, que estava na contramão do que o coração do Senhor requeria, mas que o povo não via e nem entendia o veredito de Deus a respeito deles. Essa é uma situação grave. Receber o veredito de Deus sobre nós é algo bendito, irmãos. Nós, como cristãos, já deveríamos há muito ter compreendido que o juízo de Deus é bênção na sua casa. Por quê? Ora, nosso Senhor Jesus disse assim, que aquele que nele crê não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E é claro que isso se refere à condenação eterna. Não estamos em absoluto em um ambiente de juízo. Ao contrário, nós estamos em um ambiente de comunhão. Fomos tirados da atmosfera do juízo, passamos para a atmosfera da comunhão. Louvado seja o nosso Salvador. Mas, Pedro diz na sua epístola, 1 Pedro 4, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se há de vir por nós, que será daqueles que nem obedecem ao Evangelho? Então, nós precisamos desesperadamente de termos um panorama adequado do que significa a casa de Deus ser julgada. Porque é claro que ela não é julgada no que concerne a juízo eterno, no que concerne a decidir sua sorte. Já passamos da morte para a vida, ponto final, e assunto encerrado. As minhas ovelhas são minhas e ninguém as arrebata de minha mão. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Mas, amados, não muda em nada o fato, muito pelo contrário, nos coloca no ambiente, agora, salvos, em que Deus tem sua casa, seu lugar de habitação, seu templo. E nessa casa, Ele vai exercer seu juízo purificador. Nós lemos aqui em Malaquias, o Senhor separa o vil do perverso. Vereis naquele dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas lembre-se, o Senhor não está falando isso para a nação de Israel e alguma outra nação. Ele está falando só para a nação de Israel. Só para o povo da aliança. Que eles veriam a diferença. Onde estaria essa diferença no caso deles? Entre eles mesmos. Então, irmãos, podemos dizer que o livro de Malaquias apresenta a igreja no tribunal de Deus. E isso então é muito importante para nós. Sabe, queridos irmãos, gostaria de encorajá-los fortemente a não fugirem desse assunto. Sabe por quê? Porque o Senhor já está e vai continuar julgando a sua casa. O Senhor já está na sua casa separando a palha do grão. Esse é seu serviço. Por quê? Porque o Senhor deseja uma plena, simples, bendita, gloriosa expressão de si mesmo na sua casa. E para que ele possa alcançar o que ele deseja, para a satisfação de seu coração, em primeiro lugar, para a nossa plena realização, em segundo lugar. O que poderia nos realizar e nos satisfazer, senão a realização e a satisfação de Deus mesmo. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Não temos mais lugar no mundo.
Eles não são do mundo, orou o nosso Senhor. Da mesma maneira que eu também não sou. São palavras maravilhosas para nós. Então o Senhor se apresenta à sua casa nessa qualidade. Não é para decidir o destino dela. Nosso destino já foi decidido há 2.000 anos atrás. Mas o Senhor é aquele, conforme palavras de Malaquias 3, que tem a potassa dos lavandeiros para alvejar o vestido. Compreende a linguagem? E ele é o refinador da prata e do ouro. E ele diz, eu refinarei o meu povo. Tão claras as palavras de Malaquias quando colocadas junto com as de Pedro. E estamos fazendo isso para que nós não achemos que esses são assuntos do Velho Testamento. Ah, Malaquias, eu li o do Velho Testamento, já estamos no Novo Testamento, somos da graça, somos... Cuidado, irmão. Porque Pedro vai dizer, 1 Pedro 4,17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E se há de vir por nós, então os que não obedecem o Evangelho, que será deles? Pedro pergunta. Então, queridos, penso que nós estamos, sim, com uma necessidade extrema, nesses dias tão desafiadores que nós vivemos. Ou não são desafiadores? São desafiadores. Daniel 7, 25, já compartilhamos em outra instância, fala sobre um período do reinado desse último governante mundial que se revelará. Se nós vamos vê-lo ou não, nós não sabemos. E nunca saberemos. Nós não o aguardamos. Nós aguardamos nosso Cristo bendito. E para Ele temos nosso Maranata. Mas se o Senhor não nos levar a Ele, brevemente, possivelmente nós passemos por esse período terrível. E Daniel 7,25 descreve esse período assim, Ele magoará os santos do Altíssimo. E a palavra ali, para magoar, é interessante, é uma palavra aramaica. Daniel marca um ponto de transição no povo de Deus, da velha aliança, interessante. Até Daniel, o povo só sabia hebraico. Depois de Daniel, o povo esqueceu o hebraico e só sabia aramaico. Por isso, a metade do livro de Daniel é escrito em hebraico, a outra metade em aramaica. Muito interessante. Então, quando esse versículo em Daniel 7,25 foi escrito, o texto ali é aramaico. E essa palavra afligirá, ela é muito particular. Ela significa um desgaste mental, um esgotamento mental. Ele pressionará os santos do Altíssimo. Por quê? Porque ele quer macular, turvar, encobrir o testemunho de Cristo. Estritamente falando, não é por causa dos santos do Altíssimo, é por causa do Santo do Altíssimo, que está em nós, que é nosso e nós dele. Compreende, irmão? Então, graças ao Senhor, porque nós somos o povo que está exposto ao seu juízo, porque é juízo da casa, é juízo familiar, bendito seja o nosso Senhor. É juízo em que o lavandeiro pega a sua potassa para lavar nossos vestidos, e é o juízo em que o ourives pega o seu maçarico para apurar o ouro. Pedro também falou disso. Para que vossa fé, muito mais preciosa que um ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não são essas palavras dele? Que bênção, irmão. Então vamos agradecer ao Senhor não apenas pela comunhão, pela vida, pelo Espírito, pela salvação, mas vamos agradecer ao Senhor pelos seus juízos. Você lembra o salmista fazendo isso? Verdadeiros são os seus juízos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Não é precioso? Precisamos orar pelos juízos de Deus, dizendo, Senhor, julga a tua casa. Passa a tua potassa nas nossas vestes, lavandeiro divino, e refina o ouro e a prata que o Senhor já depositou nos nossos corações. Então, irmãos, Malaquias, o nome Malaquias significa meu anjo. Anjo, mensageiro. Meu mensageiro. Interessante que alguns irmãos nossos, Orígenes, por exemplo, sabe o que Orígenes dizia? Que Malaquias é um anjo. Mas realmente Orígenes está enganado. Malaquias não é um anjo. Malaquias é um personagem histórico.
Mas talvez por causa do seu nome, Orígenes achava que ele era um anjo. Sabe o que Jerônimo disse, o tradutor da Vulgata latina, da palavra do hebraico para o latim, um homem de Deus, estudioso das Escrituras. Jerônimo e também João Calvino, grande Calvino, tão conhecido. Eles achavam que Malaquias era um pseudônimo de Esdras. Mas eles também estão enganados. A grande maioria dos estudiosos, e claro, temos que concordar com eles, concordam que Malaquias é um personagem histórico, um homem, um profeta, que viveu e ministrou como última trombeta do Velho Testamento. E interessante para você ver a conexão. Quando ele termina seu livro, preste atenção, tão pequeno livro que você já tem aberto todo aí na sua frente. São 4 capítulos, 2 folhazinhas. Se você observar o final do livro de Malaquias, o capítulo 4, ele vai dizer assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, essa é uma profecia que tem um cumprimento próximo e um cumprimento distante. O cumprimento próximo, o nosso Senhor já nos mostrou qual é. Quando João Batista veio como precursor, o que o nosso Senhor Jesus disse? Que ele tinha vindo no espírito e no poder de Elias. Por quê? Porque Elias viveu um tempo de apostasia, em que o povo de Deus, o povo da aliança, estava apostatando, abandonando o Senhor, indiferente para com o Senhor. Então, o que Elias fez no meio daquele povo? Chamou o povo para arrependimento. E esse ciclo de apostasia e arrependimento, irmão, ele é a marca distintiva do povo de Deus no Velho Testamento. Não há nada que defina melhor o povo do Velho Testamento do que essas 2 palavras. Infelizmente. Apostasia, desvio dos caminhos do Senhor e arrependimento. Só no livro de Juízes nós temos isso 12 vezes. Em um livro. Porque o Senhor levantava juízes e os juízes eram recuperadores espirituais, além de políticos. Claro, a nação era uma nação política, então eles também exerciam uma ação política, libertando o povo. Mas, sobretudo, a sua função, claro, era uma função espiritual. Então eles chamavam o povo da apostasia. E o Senhor, na sua bondade e fidelidade, o que ele fazia? Irmãos, os céus não retêm as bênçãos. Esse é o nosso Deus. Então, quando o povo arrependia da apostasia, bênção dos céus. Mas logo o povo se corrompia e se afastava, e nova apostasia. Então o Senhor retirava a chuva, o Senhor impedia que eles tivessem as bênçãos naturais, que os irmãos sabem muito bem, e não tinham o vinho, e não tinham o azeite, e não tinham o cereal. Lembra de Ageu? Falando sobre isso. Então, arrependimento de novo, e bênção mais uma vez, e desvio de novo, e arrependimento de novo, e bênção mais uma vez. E essa é a história do Velho Testamento. Então, amados irmãos, que o Senhor nos ajude a compreendermos que nós já não temos mais tempo para essa situação. Se é que nós cremos que nosso Senhor está às portas realmente. E que estamos vivendo dias em que o interesse do Senhor, a reivindicação do Senhor pela sua igreja tem sido extrema, urgente. Irmãos, o Senhor tem trazido muita coisa à luz na sua casa. Não tem feito? O Senhor tem revelado sua urgência até mesmo através da criação. Os gemidos da criação têm aumentado assustadoramente. Nós vivemos dias do fim. A casa de Deus, a família de Deus, está exposta, sem dúvida alguma, a um ambiente de fechamento desse assunto ligado à era da igreja, ou à era da graça. Então, se nós não formos a última geração, nós estamos perto dela. Então é claro que o Senhor nos ajude, como Assembleia, a abrirmos nossos ouvidos, para ouvirmos o que essa última trombeta tem a nos dizer. Então, quando Malaquias diz, o Senhor diz através de Malaquias, que ele enviaria o profeta Elias, observe bem, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A pergunta é, quando o Verbo se fez carne, a primeira vinda do Senhor, em qualquer sentido que seja, aquela vinda pode ser definida como um dia grande e terrível? O que você acha? Não. Eu não vim julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo, diz o nosso Senhor.
Irmãos, aquele dia em nenhum sentido foi um dia grande e terrível, porque dia grande e terrível fala de julgamento. Então Malaquias, no final do capítulo 4, ele fala de um dia que ainda hoje não veio. É o dia da vinda do Senhor para então julgar as nações. Agora, antes que o Senhor venha para julgar as nações, quem ele vai julgar? Seu povo. Porque o juízo há de começar pela casa de Deus, como Pedro diz. Então está bem claro isso. Então você vê que Malaquias está mencionando a segunda vinda de Cristo. Então aí nós temos uma união imediata entre a trombeta última do Velho Testamento e a trombeta última do Novo Testamento, que anuncia a vinda do Senhor e que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Não é? Mas então, tendo isso apenas como pano de fundo, esse não é nosso interesse imediato. Agora que vamos entrar no nosso interesse imediato. O que Malaquias tem para nos dizer? O que Malaquias tem a dizer para a igreja? O livro de Malaquias realmente é um tribunal muito interessante. Até o capítulo 3 final. Os 3 capítulos primeiros, curtos, objetivos. Sabe o que nós temos ali? 8 audiências. Se há algum advogado aqui, estude Malaquias para você ver que interessante esse livro. E sabe como é que essas audiências funcionam? O Senhor faz uma colocação, os réus, que seria o povo, os culpados, fazem uma réplica, e o Senhor faz uma tréplica. O livro todo é assim. São 8 audiências. Então o capítulo 4 dá um veredito. O veredito do juiz. É um veredito maravilhoso, tremendo, assustador por um lado, cheio de bondade, de graça por outro lado, porque é o Senhor julgando sua casa. E nós vamos, com a ajuda do Senhor, daqui a pouco, chegarmos lá nesse veredito. Mas precisamos examinar um pouco qual foi a nota dessa última trombeta. Malaquias. Então, irmãos, em primeiro lugar, vendo o livro de modo mais geral primeiro, os 2 primeiros capítulos, Malaquias vai falar de pecado. E em particular de um pecado. E esse pecado é o formalismo. Se quiser, vamos chamar de religiosidade. É estarmos fazendo as coisas de Deus, reunindo em nome de Deus, cantando para Deus, dizendo que servimos a Deus, mas Deus não está satisfeito. Deus não está agradado. Seu coração não está agradado. Nós não temos tempo de muitos detalhes, mas eu te dou as referências. No capítulo 1, a partir do versículo 6. Se você ler, o Senhor vai dizer assim: vocês me oferecem o cego, mas vocês têm o sadio no seu rebanho. Vocês me oferecem o aleijado, mas vocês têm o são no seu rebanho. Aí sabe o que ele fala? Apresenta o aleijado e o cego para o teu governador. O Senhor diz assim para eles. E vamos ver se ele ficará satisfeito com vocês. O que o Senhor quer dizer para eles? Vocês não reconhecem minha majestade. Então o Senhor, através de Malaquias, questiona o povo em 3 assuntos. O primeiro, seu amor. O povo questionava em primeiro lugar seu amor. Você viu, nós lemos na introdução, capítulo 1, versículo 2. Em que nos tem amado? O Senhor diz, eu vos tenho amado. E o povo pergunta, em que nos tem amado? Eles questionam o amor de Deus. No capítulo 1 ainda, final, e os últimos versículos do capítulo 1, versículos de 6 a 8 do capítulo 1, e últimos versículos também do capítulo 1, 13 e 14. Você vai ver que eles questionam a majestade de Deus. Questionam seu amor, guarde isso, questionam seu amor. Segundo, questionam sua majestade. Veja o versículo 13, vamos ler. E dizeis ainda, vamos ler o 12 também, Malaquias 1:12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me lançais desprezos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então a primeira coisa, o amor de Deus, que foi questionado. A segunda coisa, a majestade
a dignidade de Deus, que também foi questionada e ofendida. Mas há uma terceira coisa. Veja o capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Terceiro elemento, então, eles questionam a justiça de Deus. E aqui eles dizem três coisas terríveis. Na primeira frase, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Terrível, não é? Eles estão acusando Deus de imoralidade. A segunda frase, desses é que ele se agrada. Eles estão acusando Deus de ter um caráter duvidoso, corrompido. Terceira frase, onde está o Deus do juízo? Eles estão acusando Deus de ser omisso nos seus juízos. Ou seja, irmãos, o povo estava vivendo um afastamento, uma indiferença, uma apostasia, mesmo que mergulhados num formalismo religioso tão grande, que eles nem sequer compreendiam o veredito de Deus sobre eles. O Senhor dizia: olha, minha avaliação sobre vocês é essa, essa e essa. Mas eles diziam: em que, Senhor? Mas como, Senhor? Mas por que, Senhor? Como que dizendo: mas não é assim, Senhor. 6 vezes no livro de Malaquias, também não vamos ter tempo de examinar um a um, 6 vezes, você vai ver a pergunta: em que? Em que? No sentido deles estarem questionando o veredito de Deus. Então, irmãos, depois dessas 8 audiências no livro, o Senhor vai dar seu veredito, então, no capítulo 4. Os 2 primeiros capítulos, o pecado em meio ao formalismo. Os 2 últimos capítulos, o ceticismo, ou seja, eles não tinham mais nenhum coração que se voltasse para a vinda do Senhor ao seu templo. Toda a expectativa do Velho Testamento era a vinda do Messias. O que o povo da aliança esperava, irmãos? Mais do que isso. A vinda do Messias é a expectativa do Velho Testamento. Mas eles estavam tão indiferentes, tão confusos, tão mergulhados em si mesmos, tão afastados da direção do caminho do Senhor, que eles já não se importavam em nada da vinda do Messias. E não viam significado nenhum nela. Irmãos, Malaquias deve ter vivido entre 20 a 30 anos depois de Neemias. Os 2 livros estão inteiramente ligados. O que aconteceu nos dias de Neemias, agora nos dias de Malaquias, foi completamente perdido. Outra lição importante para nós. Uma assembleia, vamos chamar assim, a Assembleia de Deus no Velho Testamento, que viveu dias gloriosos com Neemias, com 20 ou 30 anos, essa miséria que nós vemos em Malaquias. 20 ou 30 anos apenas. O que o Senhor resgatou nos dias de Neemias, vamos nos lembrar, e que o Senhor também fale aos nossos corações nesses pontos, porque precisamos ouvi-los. Nos dias de Neemias, o Senhor resgatou 3 coisas em particular. Primeira coisa, o Senhor renovou o seu povo no primeiro amor. Isso não é maravilhoso? O povo estava na Babilônia. Já tinha vindo uma leva de cativos há alguns anos antes, quase 100 anos antes, com Zorobabel e Josué. Depois outra leva de cativos com Esdras, irmãos se lembram, creio muito bem, quando o altar foi restaurado, os fundamentos, descritos no livro de Esdras. Depois um último retorno com Neemias e umas poucas pessoas, quando os muros são restaurados. Então, com Neemias o Senhor resgata 3 coisas fundamentais. A primeira, ele renova o povo no primeiro amor. Irmão, um dos capítulos mais lindos desses chamados livros que fecham o Velho Testamento, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 6. Um dos capítulos mais lindos desses 6 livros é Neemias 8. Lembra-se de Neemias 8? Esdras, mais um grupo de pessoas, recupera a palavra de Deus. A Torá mesmo, que estava na mão deles 70 anos na Babilônia. Sem nenhum poder de vida, de alegria, de prazer, de restauração no coração deles. Eles rezavam a Torá, eles cantavam seus salmos, eles faziam suas orações, mas não tinha nada no que concerne a realidade e vida. Nada. Mas quando eles voltaram para Jerusalém, escute isso, em Jerusalém estava o nome de Deus. Em Jerusalém estava a vontade
de Deus, e em Jerusalém estava a glória de Deus. Isso também fala muito a nós, irmãos. Nós, como Assembleia do Senhor, nós temos estado totalmente ocupados com o nome de Deus, vontade de Deus e glória de Deus. Se nós não podemos dizer sim a isso, então estamos misturados. E podemos e devemos, graças ao Senhor, pedir que esse lavandeiro celestial descrito em Malaquias venha aplicar a sua potassa nas nossas vestes e usar o seu fogo em nosso ouro, que já recebemos da parte dele. Então, o amor foi renovado nos dias de Neemias. Aquele capítulo tão lindo. Eles leram a lei da alva até o meio-dia, o povo chorava. Isso nunca aconteceu na Babilônia. Mas agora eles estavam ligados com o nome de Deus. Os interesses dele eram os interesses de Deus. O nome de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus. Então o Senhor derramou sobre eles a palavra viva. Se quiserem, a palavra profética. Agora aquele povo estava de novo debaixo de um ambiente profético. Na Babilônia, nada. Na Babilônia tinha sinagogas, como falamos, tinha culto, tinha adoração, tinha louvor, tinha tudo, mas não tinha voz de profecia. Não tinha realidade espiritual. Mas agora o Senhor, então, trouxe o povo para esse ambiente dele, do seu nome, da sua vontade, da sua glória. Então agora o povo chorava ao ouvir as palavras do Senhor. Não é lindo aquele capítulo 8 de Neemias? Se você não se lembra dele, por favor, leia-o. Esdras tem que aconselhar o povo assim: parem de chorar, não pranteeis, não choreis, a alegria do Senhor é vossa força. Aquele versículo pode melhor ser lido assim: faça o Senhor contente, ou estando o Senhor contente, vocês serão fortes. Não é maravilhoso, irmãos? Ele está dizendo: parem de chorar, o Senhor está contente. Por quê? Porque a palavra do Senhor foi recuperada em realidade espiritual. E o povo agora tinha temor e tremor da tua palavra, da sua palavra. O homem para quem olharei é esse, o contrito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isso foi recuperado nos dias de Neemias. Primeiro amor renovado. Irmãos, nós precisamos orar como assembleia. Essa oração simples, mas que toca o coração de nosso Senhor, dizendo: Senhor, renova nosso melhor amor como assembleia. Senhor, nos salva de formalismo religioso. Senhor, nos salva de reunirmos para cumprirmos um compromisso qualquer que seja. Senhor, nos salva de cantar músicas por cantar músicas. Senhor, renova nosso primeiro amor por Ti. Irmãos, esse é o interesse do coração do Senhor. Isso foi recuperado nos dias de Neemias. Primeira coisa. Segunda coisa, Neemias purificou o povo para Deus. E foi até drástico nisso, você se lembra? Ele chamou o povo, ele exortou o povo, dizendo: que absurdo é esse que vocês estão fazendo? Vocês estão se infiltrando em casamentos mistos. Por que havia essa preocupação grande no período do Velho Testamento? Porque se o povo da aliança se corrompesse com outros povos em união, como o Messias viria? Como o Messias seria reconhecido? Aquele que é a linhagem de Davi. Como? Então, quando Esdras também faz isso, e Neemias depois dele, eles purificam o povo para Deus, qual é a expectativa deles? É a vinda do Messias. Por isso eles purificam o povo para Deus. Então Neemias purifica o povo para Deus também, como Esdras. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa também é muito maravilhosa. Está no capítulo 11 de Neemias. Neemias foi usado por Deus para restaurar a vida unida. Vamos trazer para a linguagem do Novo Testamento? A vida do corpo. A vida de união uns com os outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Expressão de Paulo em Filipenses. E muitas outras que falam sobre essa mutualidade. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme bons dispenseiros da graça de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros e tudo mais. Então, nos dias de Neemias, a vida unida foi restaurada. Como? 1 em cada 10 lançaram sortes em Israel para que aquelas famílias que vieram do cativeiro e estavam habitando em outras cidades, e Jerusalém era uma cidade pobre de habitantes nessa época. Então eles lançaram sortes nessas cidades para que 1 em 10 se mudasse para Jerusalém. Para quê? Para que a vida do centro de adoração,
para que a vida do centro de culto fosse fortalecida. Isso na linguagem do Novo Testamento chama restauração da vida do corpo, ou restauração da vida unida. Gloriosos os dias de Neemias. Mas agora os 20 ou 30 anos se passaram, a página foi virada. O primeiro amor acabou. A pureza do povo acabou. E a vida unida acabou. Então o Senhor usa Neemias nos seus dias para resgatar essas três coisas, e o Senhor usa Malaquias nos seus dias para repreender o povo pela falta dessas três coisas. Ainda antes de irmos ao veredito, queria que os irmãos olhassem, por favor, no capítulo 3. Capítulo 3 diz assim, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá, escute bem, ao seu templo. Por quê? O juízo há de começar pela casa de Deus. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Nós sabemos que essa expressão se refere a Cristo. Por isso esse anjo foi colocado aí com A maiúsculo, e o anjo da aliança é sempre Cristo, nas páginas do Velho Testamento. Então virá o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas veja, irmão, escute agora. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E então eles trarão ao Senhor justas ofertas. Não é um texto maravilhoso? Mostrando que o Senhor vem ao seu templo para fazer esse trabalho que Pedro chamou de o juízo há de começar pela casa de Deus. Então Neemias está pedindo que o povo de Deus, o povo da aliança, se exponha aos juízos de Deus, se exponha ao veredito de Deus. Mas como falamos, eles ouvem 6 vezes essa decisão, esse ponto de vista, esse juízo de Deus a respeito deles, mas eles perguntam em quê, mas por quê, como assim? E não compreendem o juízo de Deus. Interessante essa figura do derretedor de prata. Eu creio que você já conhece sobre isso. Nós vamos recordar juntos. Quando o refinador de prata faz seu trabalho, ele toma a prata bruta, coloca lá no ambiente próprio, um cadinho normalmente. Chega o fogo na prata, então as impurezas da prata são tiradas. A prata nunca se consome, é prata. O que há em nós é prata, o que há em nós é ouro. O Senhor já nos deu seu Espírito, o Senhor já nos deu sua palavra. Mas nós somos prata misturada, ouro misturado. Então o Senhor coloca no seu cadinho, se assim nós queremos, se assim nós nos apresentamos. Porque o Senhor não nos empurra para dentro de seu cadinho. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que então ele faça seu trabalho. Então ele chega ali, o purificador, o refinador da prata e do ouro, ele chega o seu maçarico e começa o trabalho. Um trabalho delicado, não é? Ele tem que regular aquele fogo na altura adequada. Mais fogo, menos fogo. Só essa mão pode fazer isso, né? Nosso Senhor. Agora é a hora de um pouco mais de fogo. Agora eu posso tirar um pouco mais de fogo. Paulo vai dizer assim em Coríntios: não vos sobreveio uma provação que não fosse humana. Deus é fiel, Ele segura o maçarico. Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com essa provação vos dará livramento para que a possais suportar. Sabe em que contexto isso foi escrito? 1 Coríntios 10, 13. Apostasia. Quando o povo tinha saído do Egito, caiu em imoralidade, puseram o Senhor à prova. Lembra-se? 1 Coríntios 10. Então, esse é o desejo do Senhor para com a sua casa. Por isso ele se apresenta assim, como um refinador. Agora, à medida que o refinador vai fazendo o seu trabalho, qual é a hora que a prata está no ponto certo? Quando o refinador pode ver o seu rosto refletido na prata. O que o Senhor está fazendo em nós? O que Ele busca em nós? Seu filho. Meus filhos, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse. O que o Senhor está buscando nas suas igrejas? A luz. Porque Ele
é a luz. As igrejas não são a luz. As igrejas são os candeeiros. Então o que ele busca, o sacerdote, é fazer o seu trabalho com a espevitadeira para manter aquele pavio aceso. Um candeeiro no escuro não serve para nada. Ele não tem luz. Então o Senhor é amor, ele busca amor em Éfeso. O Senhor é fidelidade, busca fidelidade em Esmirna. O Senhor é santo, busca santidade em Pérgamo. O Senhor é sujeito, submisso, busca submissão em Tiatira. O Senhor é vida, então ele busca vida em Sardes, que tem nome de que vive, mas estava morto. O Senhor é aquele que é fiel e persevera, então ele busca perseverança em Filadélfia. E o Senhor é aquele que é a realidade, então ele busca a realidade em Laodiceia, que achava que tinha realidade, mas era morna, cega, pobre, nu, e também não tinha avaliação adequada sobre si mesmo. Então o Senhor Jesus não busca nada na igreja que ele não seja para a igreja, porque ele é justo, irmãos. Você se lembra aquela parábola linda do servo que recebeu os talentos? Quando o Senhor volta para ajustar as contas, você se lembra? Aquele que recebeu o talento e guardou no seu lenço, interessante aquela figura. Lenço é para limpar suor. Ao invés de negociar o seu talento por amor ao seu Senhor, servindo o seu Senhor, ele guarda o talento no seu lenço e coloca lá no bolso. Quando o Senhor chega, ele vai dizer, eu guardei aqui, bem cuidado do teu talento, toma aqui o que é teu. E o Senhor diz, servo mau. E aí ele vai explicar a sua avaliação, esse servo, a sua avaliação do seu Senhor. E ele fala assim, eu guardei esse talento com muito cuidado, porque eu sabia que o Senhor é um homem severo, que vai colher onde não semeastes. Mas, irmão, esse nunca é o nosso Senhor. Nosso Senhor nunca busca colheita onde Ele não semeou. É porque nós somos dEle. É porque Ele nos deu o seu Espírito. Aquele que nos deu o seu próprio Filho não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Nós temos nele todos os recursos. Nós temos o Espírito Santo. É o Espírito de sabedoria, é o Espírito de revelação, é o Espírito de graça, é o Espírito de poder, é o Espírito de santidade. O que nós não temos, irmãos? Então o Senhor vem buscar em nós aquilo que Ele é, e somente o que Ele é. Mas para que Ele encontre aquilo que Ele é, Ele precisa chegar ao seu maçarico, para nos purificar do que nós somos. Então assim que Malaquias apresenta Deus para o seu povo. Capítulo 4, então, são 6 versículos, o veredito de Deus. O final do capítulo 3, precisamos nos lembrar juntos, para exortação e para suporte, encorajamento dos nossos corações. Uma linda passagem que já lemos, a partir do verso 16 do capítulo 3. Depois do Senhor, então, falar sobre esse formalismo, essa perversidade, essa apostasia, veja, irmãos, Ele sabe que no seu coração há um remanescente. Ele sabe que pelo seu amor, graça e misericórdia, um remanescente responderá. Será conservado fiel. Deus sempre teve um remanescente. Então o livro vai terminar com esse encorajamento maravilhoso para nós. Ele vai dizer assim, então, os que temiam. Esse é um bálsamo nesse livro. Porque esse livro denuncia uma atmosfera terrível. Mas então ele vai dizer no capítulo 3:16, então, os que temiam ao Senhor, eles falavam uns aos outros. Que linguagem mais linda. E o Senhor atentava e ouvia. Acho que numa outra ocasião juntos, nós já explicamos o sentido desse texto para os irmãos. Essas palavras tão bonitas na língua original. Significa um pai que está vendo seu filhinho brincando, e ele está fazendo lá alguma atividade do seu interesse, concentrado, mas ele viu o seu filho ali fazendo algo que o chamou muita atenção. Então ele fecha o seu livro, volta a atenção para o seu filho, debruça-se assim e dá toda a atenção ali para aquele filhozinho que está fazendo algo que chamou sua atenção, agradou seu coração, atraiu essa linguagem usada aqui. Aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e eles falavam uns aos outros de tal maneira que fazia o Senhor se debruçar, parar, para atentar e ouvir. Aí o texto continua assim. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então o verso 16 diz, os que temiam ao Senhor,
O verso ainda 16 final diz: temem ao Senhor de novo e se lembram do seu nome. Sabe o que isso significa? O que eles falavam uns aos outros, esses que temiam o Senhor, era sobre o nome do Senhor. O Senhor era seu assunto. Eles se lembravam de seu nome. Falavam de sua glória, falavam de sua beleza, falavam de sua graça, falavam de seu amor, falavam das suas advertências, respondiam com seus corações. Eles se lembravam do seu nome. Que o Senhor disse que faria com eles agora. A réplica de Deus para esse povo: eles serão para mim. Que palavras também preciosas, irmãos. Que o Espírito Santo as desperte em nosso coração. Irmãos, o que nós estamos fazendo nesses dias que antecedem a vinda do nosso Senhor? Onde está nosso coração? Onde nós estamos aplicados? Sim, vamos trabalhar, vamos criar filhos, vamos pagar conta, mas onde está o nosso coração? Para quem temos vivido? A quem temos servido? Então, eles serão para mim um tesouro particular naquele dia que eu prepararei. Sem dúvida, esse dia se refere ao dia que Malaquias descreve no final do livro. É o dia grande, terrível do Senhor. Naquele dia que eu prepararei, eu os separarei para mim. E eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E agora então esse veredito final, tão impressionante, por um lado tão terrível, por outro lado tão lindo. Vamos ver isso juntos, antes de concluirmos. Primeiro, versículo 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Oh, irmãos, graças ao Senhor nós pertencemos a Cristo, nós somos dele. Porque sabe o que diz o livro do Apocalipse? Que quando, no momento oportuno, definido, desse processo final que culminará na vinda do Senhor, quando esse cordeiro aparecer, haverá um tempo em que ricos e poderosos, preste atenção, escute bem, soberbos, ricos, poderosos, dirão aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face desse cordeiro. Irmãos, não é terrível? Você crê na Bíblia? Você tem certeza que esse dia vai ser assim? Mas nós somos o povo do cordeiro. Nós vemos a face dele hoje. E nós não oramos: esconda-nos da face do cordeiro. Nós oramos: Senhor, mostra-nos a tua face. O Salmo 80, 3 vezes tem essa oração maravilhosa. 3 vezes no Salmo 80. Salmo 80, que salmo, irmão? Aquele salmo, um dos versos diz assim: restaura-nos. 3 vezes no salmo diz: restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Irmãos, essa tem que ser nossa oração, irmãos. Nós não podemos nos acomodar como estamos. Precisamos orar corporativamente essa oração. Por favor, considere isso, irmãos. Assembleia do Senhor. Orarmos juntos. Olha do céu, Senhor. Vê e visita essa vinha. Para que o Senhor possa nos levar a mais. Se Ele nos tem abençoado no serviço, que haja mais desse serviço agradável a Ele. Se Ele tem nos abençoado na mesa dEle, que haja mais no que concerne a mesa dEle. E que cada um de nós seja realmente, se prontifique a ser a resposta por aquilo pelo que oramos. Esse é um dos nossos grandes problemas. Nós queremos orar, mas para que os outros façam. Nós queremos orar para que os outros sirvam. Se nós não estivermos prontos a ser a resposta para aquilo que nós oramos, nós não devíamos nem orar. Então que o Senhor nos ajude nisso. E que sejamos sacerdotes fiéis na casa de Deus. Cada um conforme a porção que tem recebido. Ah, irmãos, que privilégio nós temos de ser igreja do Senhor. Então, vem o dia. Arde como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade serão como restolhos. Sim, assim será. E esse dia está breve a chegar. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas agora vamos escutar. Bem, esses versos são para nós, de 2 a 6. Mas, para
vós outros, que temeis o meu nome, aparecerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Primeira coisa que o Senhor nos promete, plenitude de salvação. Salvação para o seu povo que já é salvo, mas agora introduzido em uma plenitude de salvação. Por quê? Porque permitiu que o juízo de Deus viesse sobre eles, permitiu que essa potassa lavasse seus vestidos, permitiu que o derretedor de prata chegasse ao seu maçarico. Então o que o Senhor tem reservado para eles? Isso que ele falou. Sol da justiça, trazendo salvação nas asas. Primeira, salvação. Agora a segunda figura é tão linda, irmãos, tão linda. Diz assim, escute. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Não é maravilhoso? Você já viu o bezerro solto da estrebaria? Depois de ficar confinado o dia todo? Acho que muitos aqui já viram, né? Aqui é uma região bem pecuária. Que lindo que é. Aquele besouro que salta, apoia nas patas da frente, dá coice com as patas de trás, não é? Um bezerro solto da estrebaria. Que linguagem é essa? Liberdade. Plena liberdade. Romanos 8 diz assim, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Nós seremos introduzidos em plena libertação quando da vinda de nosso Senhor Jesus. E nosso coração hoje se dispõe diante dele, como casa dele, para que nós possamos ser purificados como prata. Para que então nós possamos experimentar, entrar na plenitude dessa liberdade quando nosso Senhor Jesus voltar. Porque, irmãos, não vamos entrar em nenhum detalhe, ficar fazendo especulação. Nós vamos considerar a palavra de Deus como verdadeira. Quando João escreve assim na sua primeira epístola, no capítulo 2. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele não vos afasteis envergonhados na sua vinda. Ou seja, essa é uma possibilidade real. Mas para que isso não ocorra conosco, disponhamos o nosso coração e peçamos ao Senhor, Senhor, visita a tua vinha. Senhor, julga a tua casa. Teus juízos são justos, teus juízos são verdadeiros. Teus juízos não são para a morte, teus juízos são para a vida. Teus juízos não são para nos lançar como um restolho no lixo. Teus juízos são para a purificação. Malaquias quis comunicar isso para o povo, mas o povo não entendeu. Mas louvado seja o Senhor. Havia um remanescente que entendeu. Então Malaquias vai falar agora é para eles. Para vós outros que temeis. Para vós outros que lembrais do meu nome. Para vós outros que falais uns aos outros. Eu estou ouvindo o que vocês estão falando. Eu estou escrevendo um memorial. Vocês são um particular tesouro para mim. Irmãos. Nós precisamos ouvir isso da parte do nosso Senhor. Esse é o anelo do seu coração, que seja o nosso. Nós vivemos para quê? Para qual motivação? Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no simples, no pequeno, mas sobre o muito. Eu te colocarei, entra no gozo. Para isso nós fomos chamados. Então a segunda linguagem, linda, o bezerro solto da estrebaria. Primeiro, salvação. Sol da justiça, trazendo salvação. Segundo, liberdade plena. Bezerros soltos. Amados, por mais que amemos o Senhor, por mais que possamos andar no Espírito, nos alegrar em Cristo, nós ainda estamos presos. O dia do Senhor vem, em que nós seremos bezerros soltos. Saltarei de alegria. Em paz sereis guiados, diz Isaías. Os montes romperão em cânticos, e todas as árvores do campo aplaudirão. Serás como um jardim regado, e como manancial, cujas águas jamais faltam. Mas há uma terceira palavra, além de salvação, além de liberdade, veja o que ele diz. Ele diz assim no verso 3, escute. Pisareis os perversos, porque se farão como cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia. Isso é vitória. Então o Senhor está falando sobre salvação, liberdade e vitória. Paulo não repetiu isso em Romanos 16, 20? O Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Que promessa mais maravilhosa, irmãos. Esse é o nosso chamado como igreja, como casa de Deus. Mas há, sim, uma condição para que experimentemos isso em plenitude de realidade. Submetermos-nos hoje
ao juízo santo, verdadeiro, justo, bondoso, gracioso de Deus sobre a sua família de filhos. Louvado seja o Senhor. Agora, terminando, os versos 4 a 6. Aqui nós temos mais 3 coisas. Então, primeiro o Senhor diz o que Ele vai trazer para os que o amam. O que Ele vai trazer para os que o temem. Salvação, liberdade, vitória. Agora, escute bem. Nos versos finais Ele vai dizer o que antecede a salvação, a liberdade e a vitória. Para que entremos aí na plenitude da salvação, na plenitude da liberdade, na plenitude da vitória. O que é necessário? O que antecede? Então vamos escutar com muita atenção. Número 1, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual vos prescreveu em Horebe estatutos e mandamentos. Ou seja, o que antecede a entrada nessas realidades maravilhosas é lembrai-vos da palavra do Senhor. Como foi nos dias de Zorobabel, como foi nos dias de Esdras, como foi nos dias de Neemias, dias de Ageu, dias de Zacarias, dias de Malaquias, a palavra de Deus é central. Nós precisamos de coração retornar às Escrituras antes da vinda do nosso Senhor. Não é apenas as Escrituras pregadas, graças a Deus pela pregação, graças a Deus pela palavra profética, mas é mais que isso. É retornarmos nosso coração à palavra de Deus, amando a palavra, desejando a palavra, sendo simples com a palavra. O salmista orava assim: minha alma, Senhor, está apegada ao pó. Você viu como ele se via? A fragilidade, as dificuldades, a tentação. Minha alma está apegada ao pó. Mas ele não para aí. Ele diz assim: vivifica-me pela tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é viva, eficaz e penetra e sonda. A palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Quanta referência à palavra, o poder da palavra, a vida da palavra, a realidade da palavra. Oh, irmãos. Então, para que nós entremos na plenitude do que o Senhor tem para nós, primeiro, lembrai-vos da palavra. Guarde a palavra, ame a palavra, tema a palavra, trema diante da palavra. Deus não graceja conosco, de Deus não se torce o nariz, Gálatas 6, não se zomba, a palavra usada lá, torcer o nariz, como se pudesse gracejar com Deus. Irmãos, Ele é nosso Pai Santo, Ele nos ama, mas Ele é um Deus justo. Hebreus diz que Ele é um fogo consumidor, nós não vamos gracejar com Ele, não vamos conseguir. Mas nós podemos nos alegrar com Ele, mas não gracejar com Ele. Então a primeira coisa, lembrai-vos da palavra, amem a palavra, guardem a palavra, vivam da palavra. Nós nos lembrávamos pela manhã, quando juntos com irmãos ali em Tapejara, um dos versos talvez mais lindos sobre o que foi a vida humana do Senhor Jesus, seja o Salmo 40, os versículos de 6 a 8. Eles são repetidos porque se refere a Cristo, em Hebreus 10, versos de 5 a 7. E você conhece o texto. O texto diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então eu disse aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. No Salmo 40, a linguagem do Salmo 40, que foi usada em Hebreus, diz assim: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade, e dentro em meu coração está a tua lei, ou a tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, para que entremos em toda essa realidade maravilhosa que falamos, salvação, liberdade, vitória, o que o Senhor nos exorta? Lembrai-vos da palavra. Mas aí agora, mais um passo, verso 5. Segundo, eis que eu enviarei o profeta Elias. O que o Senhor quer dizer? Lembrai-vos dos profetas. Ouçam a voz dos profetas. Qual foi a causa da ruína de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor através uns dos outros. Às vezes, nem sabemos expressar bem, nitidamente, qual é o fardo, qual é o encargo, mas sabemos que há um incômodo, há algo que o Senhor quer nos falar, há algo que não está bom. Então o que nós temos que fazer? Humilhar-nos diante do Senhor
e dizer, Senhor, fala conosco, tua igreja. Nós não queremos manter um movimento de inércia. Nós queremos, Senhor, fale conosco. Nós não temos compromisso com ninguém, senão com o Senhor mesmo. Nós não devemos conta para ninguém, senão para o Senhor mesmo. Então fala conosco, julga a tua casa, explica para nós no que nós temos falhado, Senhor. Introduz-nos numa realidade maior. Então o Senhor, na sua fidelidade, sempre enviou ao seu povo profetas. Bendito seja o Senhor. E Ele vai continuar fazendo isso até que Ele venha. Então é nossa responsabilidade ouvir aqueles que o Senhor tem levantado pelo Espírito na sua casa. Que nós saibamos reconhecê-los. Ninguém se impõe a ninguém. Ninguém reivindica nada. É só o falso profeta que reivindica a autoridade. Um profeta não reivindica nada. Mas a casa de Deus tem responsabilidade de reconhecer a voz profética. Então diz, eu vos enviarei o profeta Elias. Lembrai-vos da palavra, lembrai-vos dos profetas. E terceiro? O terceiro, então, irmãos, mexe conosco de uma forma tão incisiva, porque ele vai dizer no verso 6, terminamos aqui, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes que nós possamos entrar na plenitude dessa realidade bendita, nós precisamos de arrependimento familiar. Lembrai-vos da palavra, lembrai-vos dos profetas e consertem os seus relacionamentos familiares. Porque nós somos casa de Deus e nunca haverá um testemunho saudável de Deus se pais não forem convertidos a filhos e filhos convertidos a pais. E convertidos aqui é no sentido de um coração em uma só vida, em uma só mente, em harmonia, respondendo como casas à revelação que o Senhor nos tem dado. Os irmãos acham que pode ser diferente? Nossa casa é uma bagunça completa, o Espírito Santo ofendido, aí nós vamos para um local de reunião e o Senhor derrama as bênçãos do céu. Isso não é condizente com o caráter do Senhor. Ele ainda pode nos falar, e Ele fala. Ele ainda pode se manifestar, e Ele se manifesta. Graças a Deus por sua fidelidade. Mas isso é uma coisa. Fidelidade é uma coisa, satisfação é outra coisa. O Senhor sempre manterá a sua fidelidade para conosco, mas Ele busca a sua satisfação. Então lembrai-vos da palavra, lembrai-vos dos profetas e conversão relacional, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados irmãos, que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, que tenhamos condições nesses dias de ouvir sua voz. Ele tem se apresentado para nós assim, é isso que Ele é. Aquelas igrejas do Apocalipse receberam, sim, reprovações severas. Lembrava-nos também juntos pela manhã, ainda hoje. A única igreja que recebeu em sua carta, literalmente escrito, literalmente, que o Senhor os amava, foi Laodiceia. Isso é impressionante. Claro que o Senhor amava Éfeso. Éfeso significa desejável. O Senhor falou que houve perda do primeiro amor ali. Claro que o Senhor os amava. E amava Esmirna, amava Tiatira, amava Pérgamo. O Senhor ama a sua igreja. Ele se entregou por ela. Laodiceia estava numa situação tão confusa, tão soberba, tão formalista, tão sem realidade. Mas o Senhor disse assim, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Qual a percepção que você tem? Do Senhor quase ali dormindo na sarjeta, esperando alguém abrir a porta. Essa percepção que você tem? Sabe qual a percepção eu tenho? Que o Senhor está nas pontas dos pés e com o ombro encostado na porta. Se você abrir, Ele cai lá dentro. Porque Ele ama a sua igreja. A sua igreja é dele, Ele a comprou. Então Ele está ali na porta, com o ouvido na porta. Se alguém ouvir minha voz, e abrir a porta, eu entrarei. E cearei, é lindo essa expressão cear, irmãos, porque ela nos fala da mesa do Senhor. Qual é a reunião mais sublime da igreja? É o partir do pão. É quando nós não estamos aí ensinando, intercedendo e falando, nós estamos focados naquele que é, que era e que há de vir, do Senhor. Não é? Então Ele diz, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Precisamos orar sobre esse assunto. Todos nós, todas as assembleias do Senhor, para que a nossa realidade no partir do pão seja crescente, seja progressiva,
Que nós experimentemos um verdadeiro passear do Senhor entre nós, onde Ele vai apacentando o bispo e pastor das nossas almas, falando, produzindo adoração, até mesmo arrependimento, alegria indizível, à mesa do Senhor. Porque esse tempo não tem outro propósito, senão comer com Ele, Ele conosco. Então entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. E aí Ele vai dizer assim: eu repreendo e eu disciplino a quantos amo. Pode estudar as 7 cartas que você vai ver que ele disse isso só para a Laodiceia. Literalmente. Eu os amo. Abro a porta, ouçam minha voz, eu vos amo. Senão eu já tinha desistido de vocês. Mas eu repreendo e disciplino porque amo. Porque vocês não são bastardos. Porque vocês não são restolhos. Porque vocês são o meu povo. Sobre vocês está o meu nome. Ah, Senhor, irmãos, bendito seja o Senhor. Que Ele siga falando ao nosso coração. Vivemos dias de recuperação. Então que o Senhor encontre caminho em nós para recuperar o que satisfaz seu coração. Quanto a nós, plena realização. Uma dose de alegria do Senhor é capaz de estourar nosso peito. 1 minuto da presença do Senhor passeando no meio de nós nos satisfaz por 1 mês. Assim é o nosso Senhor. Nós precisamos que Ele se ponha no meio de nós, que Ele fale ao nosso coração, que nós derramemos diante dEle. Nós somos sua casa, irmãos. Que Ele nos ajude nisso. Vamos orar juntos. Acho que seria melhor termos um pequeno tempo de oração corporativa, respondendo então ao Senhor conforme Ele nos conduzir, pelo seu Espírito. Vamos fazer isso juntos.